pessoal, beleza? Felipe Moura aqui, bem-vindo a mais um episódio do PastoCast. Essa semana eu vou trazer aqui para vocês mais algumas partes de resumos de lives que eu faço em parceria com o canal Forragicultura e Pastagens, lá da professora Janaína, no canal do YouTube. Muito legal, a gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo, impactando muitos produtores. Você vai ver nesse episódio, a gente vai seguir falando um pouco na linha de ajuste de fertilidade, das necessidades que precisam ser feitas de todas as etapas, alguns tópicos também relacionados a tipos de solo, a de manejo, tá bem interessante, eu espero que você goste bastante. Não deixe aqui no final do vídeo de compartilhar esse conteúdo, no caso do canal do YouTube, porque agora nós estamos tanto no YouTube quanto nas plataformas de stream. Você pode tanto assistir no YouTube quanto ouvir no Spotify ou em qualquer outra plataforma do seu interesse. Né? Então, compartilhe também esse conteúdo em ambas as plataformas e deixe lá no YouTube o gostei ou eu não gostei, se inscreva no canal para que e ative, né, as notificações, porque o próprio YouTube vai te alertar sempre de novos conteúdos que você mesmo se inscreveu para poder consumir. Beleza? Vamos aqui a algumas partes desse resumo desse podcast. O que mais determina a evolução de fertilidade é manejo, é entender os cálculos de reposição, é entender em que nível que você está, para onde que você pode ir, é entender extração, né? E aí, cada solo, eles se comportam diferente, mas o nível de extração, dependendo do que você está fazendo, as necessidades são tão importantes quanto. Então, assim, a física do solo ela é super importante. Aquelas que são determinantes em termos de química, é o que a Janaína falou no começo. É aquilo que você tem que tomar como base. Agora, é óbvio, você vai largar, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Ah, não, eu ouvi lá na Exalc, que legal, eles trabalham com 18A por hectare, né? Cara, demorou tanto tempo para fazer isso. Então, não fique imaginando que você vai sair do zero para o tudo num passe de mágica, né? Então, você vai fazer uma evolução da tua fertilidade também, né? E aí é que é importante entender a física. Por isso que eu falo que a física é importante para ver também, será aonde que eu vou determinar um módulo meu intensivo, né, Janaína? Onde é que eu vou escolher um local que eu vou ligar para o Sérgio Leões e falar, meu, faz um rotacionado aqui, ou para o sistema lá do teu marido, né? Onde é que a gente... Cadê? Onde é que eu aloco essa área de rotacionado? Qual é o orçamento disso e tal? Então, isso é tudo junto, né? Declividade. Uma vez eu fui numa fazenda, eu já falei isso aqui, no Paraná, ali perto de Iretama. Pelo amor de Deus, eu não consigo montar um rotacionado num negócio assim, numa pirambeira, né? Então é importante entender todas essas interações, né? Eu acredito muito na interação da fertilidade com a física, e quanto melhor a física, mais fácil para a gente trabalhar. Mas mais importante também é a questão relacionada ao custo, né? Porque às vezes a gente não consegue compreender que um pasto bem manejado, tá? Ele vai diminuir seu custo de produção, porque você vai ter um número de animais ali maior. Eu não estou falando daquela pecuária extrativista, não, tá, pessoal? Que você fica naquele desespero de alugar pasto na seca, aquela questão toda, e não faz um planejamento. Nós já conversamos sobre planejamento forrageiro na semana passada. Tá? Então, é importante para que você conheça e faça a adubação de forma correta. Agora, gente, tem uma coisa importante também para falar para vocês aqui. Eu fiz análise de solo, não vou sair tacando adubo assim, sem ter animal para colher. Isso é muito perigoso, tá? A adubação ela tem que ser feita de forma planejada, com uma assistência boa. Até o Dr. Moacir Dias Filho costuma falar que, principalmente o nitrogênio, ele devia vir com receituário igual de remédio de tarja preta, né? Que o nitrogênio devia vir com tarja preta, porque assim, tem que saber usar, porque se você não usar, você vai ladeira abaixo, né? Porque tem remédio que causa dependência, você fica ali, não vive sem, não sabe fazer de outra forma, tá? Então, o nitrogênio ele tem que saber usar, porque se você não souber fazer adubação nitrogenada de forma estratégica, e eu sempre falo isso, você vai se lascar. É por isso que a análise de solo é importante. É importante que você está preparando o seu solo todo, fazendo uma calagem, depois você vem com uma fosfatagem, depois você faz adubação de cobertura com nitrogênio e potássio, preparando o seu solo para receber a planta. Aí, aquilo que o Felipe acabou de falar aí agora, um resumo do que o Felipe falou. Fertilidade do solo tem que ser construída. Construída.
A fertilidade do solo tem que ser construída. Eu posso resumir nessa frase, Felipe, isso que você falou aí? Você não vai sair do zero para tudo de um dia para o outro. Em resumo, fertilidade do solo é algo que você constrói. Você não vai ter uma produtividade, assim, dependendo do nível de fertilidade do seu solo, se for um solo com baixo nível de fertilidade, você não chega na saturação por base, você mete calcário lá e não chega. Eu trabalhei num solo, na região de Bagé, o solo é preto. Você chega lá e fala assim, isso aqui é animal. Aquilo é uma monte-morilonita de uma argila expansiva 2:1. O que significa isso? É um cepacol. Quando chove, ela dobra naquele momento a quantidade de... Como se fosse, né? Como se ela dobrasse a quantidade de argila. Quando ela seca, ela trinca de fazer isso aqui, um rego no solo. Entendeu? Então, você imagina a plástica que tem um solo desse, quanto ele é difícil de você trabalhar. Então, a física é determinante também para você saber em que ponto que você vai, em que área que você vai escolher para você melhorar os teus módulos. E outra coisa que é importante, o nosso bem mais caro do negócio, Janaína, é a terra. Exatamente. Agora, se cada um que estiver aqui do lado for um produtor rural com uma fazenda, nós temos praticamente 150 fazendas aqui. Se a gente tiver 150 fazendas, uma é diferente da outra. E se o teu solo é super arenoso e o outro é super argiloso, que nem eu dei esse exemplo do solo de Bagé, cara, o teu bem mais caro é teu solo. Então, a tua física vai ter que adequar a tua fertilidade, o teu nível e a tua evolução. Então, não adianta eu comparar a minha propriedade em São Paulo de 9% de argila para essa fazenda de Bagé, que chega a quase 85% de argila como ela é uma monte-morilonita 2:1. Então, se eu quiser usar a mesma estratégia de um lado contra o outro, não vai dar certo. Uma coisa importante é que a gente congrega as duas primeiras lives com essa que a gente está falando, é assim, é a manutenção e a perenidade dessa taxa de lotação. Então, acontece muito em áreas recém-formadas, do cara, ele larga realmente com 6 UA, 7 UA, fala, puta, agora eu tô voando, entendeu? E aí, E esquece de algumas coisas para trás e não é sustentável. Se você vem, Rodolfo, ao longo dos anos já, com essa perenidade de uma taxa de lotação alta, eu não preciso nem ir na tua fazenda, nem olhar o teu solo para saber que você está trabalhando direito. Né? Agora, se você não tivesse, é ladeira abaixo e não tem o que fazer. E tem áreas que nem conseguem mais recuperar do modelo assim que a gente conseguisse fazer por cobertura ou algo parecido. Então, a perenidade da taxa de lotação é importante. A combinação de fósforos de pouca solubilidade ou média com de alta. Né? Eventualmente, pode ser que se você usar um fósforo, Rubão, de média para baixa esse ano, com um custo menor, cara, mas isso, eventualmente, com o longo dos anos, você vai meio que repor essa entrada no saldo que você fez. Antigamente, antigamente que eu falo assim, na minha época na escola, tinham duas vertentes, né? Ou aquela de baixa solubilidade, onde teu neto vai ver o fósforo, e a outra de alta solubilidade, que nós vamos meter o pau e fazer agora. Cara, a gente já viu que ao longo do tempo, quando você podendo trabalhar com as duas, você tem bastante benefício, né, Janaína? Então, acho que isso aqui é o grande... o Felipe, vou pegar esse gancho do Felipe para fazer essa colocação aqui para vocês, gente. O que acontece? Os nossos solos, aí eu vou dar aquela coisa da professora, tá, Felipe, que não é nada objetivo. Os nossos solos, de forma geral, eles são muito deficientes em fósforo, tá? Por causa de questões relacionadas ao intemperismo, as nossas rochas de origem. Então, nós vamos ter, na maioria das análises de solo, problema com fósforo. Então, você vai pegar, por exemplo, eu tenho aqui regiões na universidade, aqui, em áreas na universidade, que eu tenho 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo. Gente, 1 miligrama é nada. Eu tenho que elevar, dependendo da planta que eu estou trabalhando aí, eu tenho que levar para 90, entendeu? Então, isso são coisas, assim, bastante complicadas para a gente poder trabalhar, para a gente não trabalhar com fósforo. Então, o que acontece? A maioria do pessoal aí que trabalha, né, nessas áreas que são cinturões agrícolas, eles trabalham com plantas anuais, né? O cara do milho, o cara da soja. Então, ele precisa realmente de um fosfato de uma liberação mais rápida, por causa dessa marcha de absorção do nutriente. Quando a gente se remete a uma planta perene, que é o caso das plantas forrageiras, né, então esse processo de absorção ele é contínuo. E o fósforo, quando ele é colocado no plantio, quando ele é colocado na semeadura, ele vai ter um efeito muito interessante para a gente na formação do pasto.
Porque o fósforo ele é indutor de enraizamento e ele é indutor de perfilhamento. Então, pastos adubados com fósforo no primeiro momento, junto com a semente ou junto com a muda, eles tendem a ser pastos muito mais vigorosos, tá? Tendem a ser pastos que têm um sistema radicular mais profundo, ou seja, eles sofrem menos na seca, eles demoram mais para sentir os efeitos de um veranico, né? Então, pasto com raiz rasa, ele vai sentir muito mais rápido tudo isso. Então, a adubação fosfatada é imprescindível que você faça ela onde? No momento do plantio. Então, como você está tratando de uma planta perene, então o que a gente tem feito em vários estudos? Eu fiquei por 4 anos estudando isso aqui, tá, com marandu, e agora eu iniciei esse estudo com zuri, que é uma planta mais exigente em fertilidade. Então, o que a gente fez? Nós fizemos várias combinações de fosfato de lenta liberação, fosfato de Marrocos, com o fosfato de rápida liberação, o MAP. Então, a gente completava o que o MAP estava trazendo de sulfato, e fazia toda a combinação de uma série de adubos para que o único efeito que fosse visto fosse efetivamente o efeito dos fosfatos de rápida liberação. No ano 1, o que aconteceu? As parcelas que receberam MAP tiveram uma maior produção, ou seja, uma maior taxa de lotação. Aí, no ano 2, eu já começo a perceber que eles vão se igualando. No ano 3, eu começo a perceber a inversão. E eu não coloquei mais fósforo, tá, gente? No ano 3, isso se inverte. Quanto mais fosfato natural eu tinha, maior foi a produção no terceiro ano. E no quarto ano, os tratamentos que tiveram maior produção foi aquele que eu trabalhei com maiores doses de fosfato natural reativo. Na verdade, o que a gente concluiu nesse trabalho? Esse trabalho está para ser publicado, já voltou de revisor, tá? Então, a gente já deve estar publicando ele muito em breve. Então, qual é a conclusão que a gente tirou desse trabalho? A melhor combinação foi a combinação que a gente utilizou 70% de fosfato natural reativo de lenta liberação mais barato e 30% do fosfato de rápida liberação. A gente não está no seu resultado da análise de solo. Então, como que eu, professora Janaína, como que o Felipe vão fazer a recomendação para vocês de nitrogênio se o resultado da análise de solo não me traz nitrogênio? Porque o que acontece? A dinâmica do nitrogênio do solo ela é muito rápida. Né? Então, ela é muito acelerada. O nitrogênio foi aquilo que eu falo para vocês, né? O nitrogênio é aquela criança desobediente que você fala, fica aqui, ele não fica, ele vaza fora. O fósforo fica lá, igual aquela criança santinha, bonitinha, que obedece pai e mãe. Nitrogênio, não. Então, a dinâmica do nitrogênio no solo é muito rápida, então ele não aparece. O que mais te aproxima do conhecimento de quanto seu solo pode te oferecer de nutriente, de nitrogênio, é a matéria orgânica. Tá? Mas o nitrogênio, então, sai da cabeça da Janaína, sai da cabeça do Felipe, ele fala para mim assim, jogar 300 kg de nitrogênio? Não. Então, a gente tem uma série de estudos, né? Então, é isso que a academia está fazendo, é isso que as Embrapas fazem. A gente tem uma série de estudos que apontam para a gente o que a gente chama de nível crítico, que aponta para a gente dose ótima, tá? Eficiência de absorção, eficiência de utilização. Então, com base nesses resultados, a gente consegue ter uma previsão, mais ou menos, do quanto nós vamos precisar para chegar naquela produtividade. Tá? Então, a gente sabe que existem plantas que são mais exigentes em fertilidade. Então, essas plantas que são mais exigentes em fertilidade, nós vamos acompanhar um combo, vai ter um combo para ela. Elevar mais a saturação por base, né, Felipe? De repente, elevar esse fósforo a 120 miligramas de P2O5, tá? E junto com isso vem o nitrogênio, que vai ter que ter uma quantidade maior para poder suportar essa capacidade que ela tem, né, de responder positivamente. Que nem a gente tem essa experiência nessas áreas de que tem fertilidade alta, você soca o pé em nitrogênio, é o que a gente estava conversando antes. Então, invariavelmente, a gente acaba tendo um aumento de acidez no solo. Então, assim, esse limite... mas responde. Responde, mas eu posso ter um rebote, eu posso ter um rebote altamente negativo. Isso aí. Responder, responde. Você pode botar 1 tonelada de nitrogênio num pasto de mombaça. Ele vai embora. Uhum. Ele vai. Você vai pagar? Por quê? Já falei para vocês isso aqui, vou falar de novo para fixar. É a lei do incremento decrescente. Se eu sair da dose 0 para de 50, eu sair do 0 para 50, o meu aumento vai ser, vamos supor, de 10. Quando eu saio de 50 para 100, são os mesmos 50, não são, pessoal? Mas o meu aumento não é mais de 10, ele é de 8. Quando eu saio de 100 para 150, são os mesmos 50, mas não é nem 10 nem 8, agora vão ser 5. E assim vai, é a lei do incremento decrescente. Por isso que é importante a gente descobrir qual é a dose econômica, aquela em que vai me dar um bom incremento, que vai, o aumento na produção de matéria seca, que irá pagar o aumento na taxa de lotação e vai pagar o adubo. É isso. Essa que é a conta que você tem que fazer. Isso não é só para nitrogênio não, né, Felipe? Isso é para todos os nutrientes. E uma outra coisa, fósforo está caro.
avalia como você vai fazer essa adubação fosfatada, principalmente se for em cobertura. Tá? O fósforo em cobertura ele é muito menos eficiente, então vamos avaliar como que nós vamos fazer por causa dos altos preços dos adubos. Então é aquilo que eu sempre venho chamando aqui nas nossas conversas de adubação estratégica. Tá? Você colocar lá o massacre-glicite, você diminui a necessidade de adubação nitrogenada por causa da fixação. Mas você tem que atender também a exigência da glicide. Detalhe, consórcio. Você vai fazer consórcio entre duas plantas. Nada dessa história, porque já me perguntaram isso inúmeras vezes, não é para fazer média, não, da necessidade das duas. Vai atender a planta de maior exigência, tá, pessoal? E aí, bastante conteúdo, né? Bacana. Esse formato de resumo, ele tem o propósito de fazer com que você pegue alguns highlights de tudo que a gente vem colocando nas mídias, nas lives, enfim, nos conteúdos nossos semanais, mas também todas essas lives estão lá no canal Forragicultura e Pastagens para você assistir na íntegra, né? Então, esses assuntos abordados nesse episódio, tipo os níveis de fertilidade, níveis de extração, a questão da física do solo atrelado à fertilidade, né? Então, originalmente, como é que o meu solo ele está e para onde ele pode ir? A física realmente pode dar um jeito de determinar a origem dessa fertilidade, mas também tem toda a questão operacional. Tem solos que deixam e tem uma possibilidade da gente fazer um operacional completamente diferente do outro, né? E sempre a gente colocar que o ajuste da fertilidade ela é uma evolução. Muito cuidado para que você saia de um nível eventualmente muito baixo para tentar muito rápido ir para um muito elevado, porque eventualmente isso não vai acontecer e você pode ter problema até de fluxo de caixa e de retorno daquele dinheiro investido para que tenha uma finalidade. Eventualmente essa finalidade ela não aparece, né? Os custos relacionados a pastos bem manejados sempre vão determinar um custo de matéria seca mais barato. Sempre que você tem um investimento em pastagem, mas você colhe bem aquele pasto e o animal tem desempenho, esse é o custo menor do quilo de matéria seca que você pode ter na propriedade. Veja que então isso começa sempre, pessoal, da base, né? Eu coloquei também experiências de solos pesados que dificultam muito o manejo e também que mudam a plástica, né? Então, é interessante vocês terem notado que isso pode determinar bastante o manejo, né? A questão também dos níveis de fósforo e também as fontes de fósforo que pode ser utilizado na pecuária. Veja que a diferença muito grande com relação a esse nutriente, comparado pecuária com agricultura, é que na agricultura eu preciso ter cada vez mais fósforo na fração solúvel, porque essa planta ela tem uma necessidade de fechar o seu ciclo fenológico rápido. No caso da pastagem, a gente pode ter um uso ao longo desse nutriente, porque o consumo é de uma planta perene e ele sempre vai ter um consumo constante. Questão do uso do nitrogênio, importante também, porque você tem que atrelar o nitrogênio com essa dinâmica, tem uma correlação muito grande também com a matéria orgânica e os estudos, né, mostrando evolução de níveis críticos, né, e qual que é a dose ótima. Tem que tomar muito cuidado com o nitrogênio, porque ele vai funcionar muito bem a partir do momento que você tiver toda a outra parte da fertilidade ajustada, seja precipitação de alumínio, com uso de calcário, as relações entre macronutrientes também importantes, e ele é um grande de um acelerador. Então, importante que a partir do momento que a gente usa o nutriente, que a gente usa o nitrogênio, eu tenho que ter a certeza de que eu vou colher esse pasto, né? E aí sim a gente tem um retorno bacana. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque existe, você viu como foi abordado até pela Janaína, o que a gente chama de incremento decrescente da produção de matéria seca, né? O acúmulo líquido ele muda. Vocês vão ver mais para frente, eu vou abordar isso, diferença entre o que cresce e o que morre, e é nesse acúmulo líquido que é a diferença entre os dois, é que os animais vão poder ter consumo e desempenho. Eu posso ter um uso de nitrogênio muito alto, uma produção muito alta, mas também com que o quanto cresce morre mais, e aí essa diferença ela tem esse incremento negativo. Então é importante que você fique atento a essas coisas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele está nesse formato novo, onde você pode assistir no YouTube,
ouvir nas plataformas de streaming, no caso, o Spotify aqui com o link. O agro está sempre se movimentando, nós estamos na estrada, viajando, então é uma outra forma de você consumir esse conteúdo. No caso do YouTube, se inscreva lá no canal e ative as notificações, porque o próprio YouTube vai te avisar de novos conteúdos que a gente estiver disponibilizando, né? Não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Alguma dúvida que você tiver, pode escrever aqui embaixo, que quem sabe numa próxima live ou aqui num próximo vídeo, ou num podcast, a gente possa responder para você, tanto eu como a Janaína, beleza? Então, legal que você esteve aqui comigo, um abraço e a gente se vê pelo campo. Tchau!